Olá, boa noite. Cá estamos para mais uma live sobre vidas vegetarianas, aqui no projeto Amar por Dois. Hoje vamos ter uma convidada há muito esperada, que é a Magda Roma, que é nutricionista, autora de vários livros e entre outras coisas. Olha a Filó, boa noite, Filó. Já lá vamos falar sobre os meus meninos, ela está a perguntar sobre os meus meninos. O que é que eu vos quero pedir? Quero-vos pedir o que peço todas as noites, que vocês nos digam olá, que digam onde é que estão a falar, que façam perguntas à convidada, aproveitem a oportunidade de ter aqui a Magda para conversar, tirar dúvidas se tiverem e porem a noite mais animada. O que é que eu peço também? Para vocês poderem visitar o site Amar por Dois, que é fácil agora, o endereço é super simples, é amarpor2.pt. Vocês dão lá um salto, conseguem ver o site que tem receitas, tem outras informações com dicas, vídeos. Tem também acesso ao canal do YouTube, chamando-se Amar por Dois TV, é super simples. Vocês carregam lá e conseguem ver todos os convidados que conversaram até agora, já são bastantes. Vocês conseguem ver se vos interessa ou não aquele convidado, conseguem ouvir e depois partilhem. Não se esqueçam de partilhar as publicações com os amigos, com a família, com aquelas pessoas que vocês quiserem contagiar com este mundo mais verde e muito saboroso. Nós agora vamos ver se a Magda está do outro lado para nos ouvir. Vamos lá ver. Olá, Magda. Tudo Olá, bem? Gabriela, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Há muito esperado, vamos com calma. Não deve ter sido para mim, sim, era muito esperado. Tu não sabes o que vai neste pensamento. Exato. Olha, deixa-me dizer-te que é um prazer ter-te cá connosco no projeto para conversar e queria pedir-te que tu te apresentasses a quem está a ouvir-nos e não te conhece, assim de forma simples, para ficarem a saber quem és. Conta-me. Ok, muito bem. Então, o meu nome é Magda Roma, sou nutricionista, sou autora de 6 livros e a minha caminhada no vegetarianismo começou com o lançamento do meu primeiro livro, que se chama A Dieta Anticancro e que foi lançado no seguimento do acompanhamento da doença do meu pai. O meu pai teve cancro da próstata e eu, como nutricionista, tentei, como qualquer outra pessoa, não é preciso ser nutricionista, tentei encontrar mais informação para poder efetivamente ajudar o meu pai e deparei-me com uma quantidade de estudos científicos e uma quantidade de informação lá fora relativamente à questão da alimentação e da prevenção e no auxílio do tratamento do cancro e fez-me sentido expor esta situação, ou seja, absorver toda a informação para ajudar o meu pai e posteriormente publicar o livro. Portanto, foi o meu primeiro livro, foi este bebezão que fez mudanças gigantes na vida de muita gente, felizmente, e que continua, e já está na quinta edição, mas com a segunda revisão e com a atualização toda que foi feita em 2019. Portanto, a minha caminhada no vegetarianismo começou exatamente aí, portanto, com a tomada de consciência perante uma situação clínica que se estava a passar dentro da minha casa. E tu tinhas uma alimentação tradicional e uma família que comia de forma tradicional, certo? Sim, eu na realidade, lá está, eu acho que hoje em dia os miúdos têm uma personalidade tão forte que os pais já aceitam a criança ser vegetariana ou não comer carne, ser mais para o peixe, pronto. Já ouvimos as crianças. Na nossa altura nós não éramos ouvidas. Era quase como aos patos, abrir a boca e tapar o nariz e enfiar para dentro a comida. E na realidade, eu por volta dos 6 anos rejeitei os laticínios naturalmente, o meu corpo não aceitava de todo e então pouco a pouco, com muitas reguadas da professora, para beber o pacotinho do leite ao pacotinho, claro. Exatamente, eu quase que fazia tipo os prisioneiros, troca de bolachas do meu pacote de leite com chocolate, tu dás-me as tuas bolachas para eu comer qualquer coisa, enfim, era a realidade que tínhamos na altura e deixei de beber laticínios ou consumir laticínios muito cedo por causa do problema intestinal que eu tinha, que se manteve até à altura que mudei a minha alimentação e depois devemos falar disto, que eu acho que é interessante contar-vos a minha história, e carnes vermelhas, portanto o porco, o borrego, o cabrito, eu rejeitei, a vaca, eu rejeitei por volta dos 14, 15, 16 anos, ou seja, eu era obrigada, lá está, a comer até certa altura em que realmente tive que literalmente bater na mesa e dizer, eu não quero comer isto. Pouco a pouco foi também a tomada de consciência, sabes, que o meu prato preferido era fígado, era bifes de fígado. Sério? Era daquelas coisas que eu dou uma agonia por dentro. Pronto. Mas porque eu não sabia o que era, Gabriela. Eu era uma criança, eu não sabia o que era aquilo.
E eu, independentemente da informação de me terem dado, a minha incomodava-me a textura e o sabor. Era uma coisa que era odioso. Quando me davam aquilo para comer, eu só dizia, porque é que eu estou em casa? Era uma coisa mesmo dramática, era daquelas coisas que chegou a ser traumatizante, percebes? Era um alimento... Não Mas era olha, eu não amava de coração aquilo, era o nosso prato de quase todos os domingos, era religioso, porque realmente a menina comia muito bem aquilo. E depois, outra aberração completamente, porque basta só quando tomei consciência do que era aquilo que estava no prato, é que se fez luz, assim, o que é isto? Não está fora de questão. Era mioleira de vaca, eu comia aquilo à colher, portanto, isto muito antes das vacas loucas, não é? Porque antigamente podia-se comer estas coisas. Hoje em dia já não, ou se sim, acho que é assim de uma forma muito ilegal, digamos. E eu acho que não, até à altura que eu tomei consciência que aquilo eram miolos. Deus, o que é isto? Não é? Portanto, isto era assim as coisas mais aborrentes que eu realmente comia, era isso e gemadas. E sempre tive muitos problemas de saúde e aliás desde criança, só para nós também percebermos um bocadinho às vezes não digo que é a responsabilidade dos nossos pais na nossa geração, mas era o conhecimento que eles tinham, mas efetivamente os meus pais sabiam que eu era alérgica ao ovo, no entanto davam-me gemadas para comer, ou seja, eu estava constantemente num processo inflamatório, por causa da alergia que eu tinha ao ovo, mas continuava a comer porque, bolas, aquilo era muito bom e fazia-me todo o sentido, quilos de açúcar juntamente com uma gema que me ia inflamar de uma forma bruta. Isto porquê? Porque eu era muito branquinha e sou branquinha, não é? E acho que ser branco não faz mal nenhum, muito pelo contrário, não é? Portanto, temos aqui uma cor de pele, não somos amarelo, não somos negro, não somos mais morenos, eu gostava muito de ser morena, mas olha, sou branquinha e a minha mãe achava que a minha cor era de doença, sabe? Claro, porque antigamente era assim, se a gente não apanhasse um solzinho, coitadinhos. E as olheiras sempre muito vincadas, a minha mãe andava sempre comigo ao médico, o médico dizia, é a cor da pele da sua filha, aceite isso, e a minha mãe depois visto não aceitava. Pronto. E é um bocado essa a minha história, sabes? Eu rejeitei, a última coisa que eu deixei de comer foi o peixe. Porque sim, porque, enfim, acabei por deixar isso para o final. Mas todas as carnes, as aves, tudo o resto, naturalmente eu fui ouvindo o corpo e naturalmente fui rejeitando. Efetivamente, tornei-me vegetariana propriamente dita, vegetariana estrita, ao lançamento do livro em que não fazia sentido nenhum eu estar a comunicar com a população, com o mundo, não como isto, não como aquilo, e depois a açucar para estar a comer. Quer dizer, isso não faz sentido nenhum. Não era coerente sequer com a minha linha de raciocínio e aquilo que eu sentia. Claro, é verdade. Pronto. É engraçado como há coisas na minha infância que me marcaram e essa foi uma delas, esses alimentos. E o interessante é que eu, depois de crescida, ainda consegui ver as minhas tias, que eram com quem eu passava os dias, umas tias mais velhas, eu passava os dias com elas e elas davam às outras crianças que elas tomavam conta sopinhas com miolos. E aquilo fazia-me tanta confusão, Nossa Senhora, porque eu já sabia o que era. Não me lembrava de eu comer, não é? Mas provavelmente comigo, elas também davam, aqueles meninos também davam a mim, mas há coisas que, pronto, a gente com o tempo, enfim. Mas agora... Há muitos traumas, desculpa te interromper, há muitos traumas. Eu lembro, a minha mãe a minha mãe tem o ensino básico, tem a 4ª classe, e então quando ela é do Alentejo e quando veio para Lisboa, enfim, era onde arranjava trabalho, era o que ela trabalhava. E eu recordo-me de ser miúda e ir com ela para um sítio, como se diz, um convento, não é convento, mas era uma escola de freiras, em que ela era auxiliar, era copeira ou era auxiliar ou qualquer coisa assim, mas como eu era muito pequenina, devia ter para aí 4, 5 anos, e a minha mãe e os meus pais não tinham possibilidades de colocar na ama, então eu ia com ela, porque as freiras, era de miúdos, não é? Era de miúdos, era de crianças, era só mais um lado misturado. E havia muito esta questão de impor às crianças coisas que as crianças não gostavam. E recordo-me, isto são traumas, atenção, recordo-me das freiras chegarem com uma seringa gigantesca, com um líquido qualquer, com a agulha colocada na seringa, ou tu comes a sopa, ou então eu vou-te dar a pica. Portanto, todos estes nossos traumas, não é? Portanto, de alguma forma, caracterizam depois muito o nosso pânico, por exemplo, das agulhas e das injeções, claro, por estas situações. Eu, por acaso, felizmente, não tenho medo, mas há muito esta questão, depois, as aversões a certos alimentos que nós temos, relativamente a estes traumas infantis. Ou porque tem que ser, e o miúdo está quase a vomitar a carne, está super mastigada aquela bola e bebe a água para engolir aquilo. Portanto, estas imposições
porque nós não conhecemos mais nada além do convencional, acho que faz sentido, olha, pegar na criança, quando falamos em crianças, e irmos ao nutricionista que possa eventualmente entender a situação da criança e ajudar os pais a dar uma alimentação equilibrada. Portanto, é um pouco isso que eu hoje em dia também faço. Porque eu acho que, felizmente, como tu disseste quando iniciaste a conversa, já há pais que aceitam que os filhos não queiram comer tudo, né? Antigamente não era assim. Antigamente tinha que ser tudo, até porque as criancinhas, coitadas, precisavam de crescer e só cresciam se comessem aquelas coisas todas que a gente sabe. Agora já há mais flexibilidade da parte dos pais e, de facto, recorrer a ti é uma solução excelente. E foi por essa razão, aliás, é por essa razão que eu disse que a tua visita era muito esperada por mim. Porquê? Porque quando eu percorro os grupos de Facebook relacionados com veganismo e vegetarianismo e alguém aparece em transição e diz, e tal, estou a passar pela transição, estou com dificuldades e precisava de apoio, conhecem algum nutricionista e desata meia dúzia de mundo a dizer Magda Roma, Magda Roma, Magda Roma. E, portanto, por essa razão é que eu queria conversar contigo, porque tu és muito popular. Olha, eu gostava mesmo muito de ser mais, ainda hoje falava disso com um amigo. Gostava mesmo muito de ser mais, porque eu acho que o conteúdo que eu tenho, modéstia à parte, é um conteúdo muito interessante e muito informativo e formativo, não é só de informação, mas também de dar formação e instrumentos para as pessoas fazerem uma alimentação mais saudável e equilibrada, ou pelo menos começarem a pensar pelas suas cabeças e questionarem essas situações, não entrarem na carneirada em que toda a gente faz a mesma coisa que alguém faz. Portanto, eu acho que nós temos que começar, e eu creio que a humanidade, de uma forma geral, está a começar, cada um no seu tempo, não todos ao mesmo tempo seria excelente, mas cada pessoa a seu tempo está a começar a haver aqui algum despertar. Mas eu gostava mesmo que a mensagem chegasse a mais pessoas, eu tenho mesmo muita pena, porque e falava disso há pouco com um amigo meu, eu ponho uma fotografia minha de biquíni ou de calções, não sei quantos likes, ponho informação brutal relativamente à questão do corpo, ouvir, não é? Pouco ou nada likes existe, e realmente as pessoas gostam da ignorância, creio eu. Eu acho que as pessoas preferem não saber, e não hoje partilhei, não sei se tiveste a oportunidade de ver nas minhas histórias, como um abate de borregos. E eu fiquei chocada, eu estava no ginásio e desatei a chorar e tive que me vir embora, porque eu não conseguia enfrentar aquilo. O quão nós somos irracionais, e irracionais do ponto de vista que podemos fazer exatamente a mesma coisa sem criar aquele tipo de impacto na vida daqueles seres, para quem quer comer, não é? Pronto, e tive não sei quantas mensagens, perdi a conta, de pessoas assim, como disseste para não ver, eu não fui ver, eu prefiro não ver, que assim eu não sei, e assim posso continuar a comer. Portanto, esta ignorância é gritante. Sim, há muita gente que não tem acesso à informação, de facto, e não tem permeabilidade para receber. Mas há outros que já sabem que estão errados, mas preferem eu nem sei como é que se consegue ter esse... Preferem não ver, pronto. Porque eu acho que no momento em que eu comecei a questionar-me, nunca mais fui a mesma, não é? Eu em pequena já tinha algumas dúvidas, mas não conseguia perceber porque é que estava a incomodar-me ver um frango a ser morto, por exemplo, que as minhas tias faziam isso na minha frente, assim, uma coisa mesmo direta. E eu dizia sempre, mas não há outra técnica assim melhor? Só queria saber se havia uma técnica melhor, porque aquilo parecia-me absurdo. Pronto, lá está, mas não punha em causa ele ser morto, percebes? É aquela coisa estranha. Pronto, mas várias coisas em pequena que eu passei, mas depois só de muito crescida e da minha transição ter sido focada pela saúde e não pela ética animal, mas quando eu percebi que em termos de ética havia muita coisa que eu não tinha percebido, nunca mais consegui ser a mesma mesmo. Quer dizer, eu agora, quando alguém fala em comer isto ou aquilo, eu saio-me sempre umas frases que não deviam sair, que é coitadinho do animal, coitadinho disto, coitadinho daquilo, a vaca não tinha culpa nenhuma. E de vez em quando penso, tenho que me controlar, porque eu também já estive daquele lado, não é? Então, não posso estar sempre a fazer juízo, mas já me sai muito assim. Mas há muita gente que ainda não quer saber como é que a coisa funciona. Como é que a coisa acontece? Então, normalmente os comentários, quando há este tipo de posts, o que vem é, mas em Portugal não é assim. Isso é tão comum. Em Portugal acontece tudo igual. A gente vê passar os caminhões e os acidentes, e mais, é tudo igual, só que acham que não é cá, é tudo importado, não é? Nós só consumimos coisas importadas e só se morre lá fora. Cá está tudo ótimo. Sim. Embora que, e eu, por caricato que seja, eu tive uma passagem de alguns anos em Matadores.
na minha formação académica. Portanto, eu acabei a faculdade e depois quis ir estagiar para a indústria alimentar ligada à parte animal, e atenção que já não comia, mas a minha consciência estava a anos-luz daquilo que é hoje. Mas quis, por causa da questão da engenharia alimentar, o controle de qualidade, a questão dos químicos ou dos compostos que são usados, ou os ingredientes que são usados na alimentação, ou seja, estar lá para perceber o que é que está a acontecer e ter o poder de controlar. Pronto, eu creio que foi mais pela questão não só da aprendizagem, mas também o poder de poder assinar um papel a dizer isso pode sair, isso não pode sair, porque está acima dos valores máximos ou o que quer que seja. E o que é engraçado é que agora perdi-me na conversa da questão do matador, queria partilhar isso, mas era em prol de quê? Tu estavas a dizer o que antes? Porque eu estava a dizer que as pessoas ainda não têm consciência, ou já têm alguma? Já apanhei. Então, na realidade, há certas técnicas que nós vemos, por exemplo, esta que eu partilhei agora na minha página do Instagram, e para quem nos está a ouvir, se quiserem ir ver, é Magda Roma Nutri, vão lá ver as minhas histórias para vocês ficarem chocados também. Porque é importante, assim, o chocar é porque ninguém está à espera de ver aquilo, mas é importante ter essa consciência que é aquilo que também acontece. Mas em Portugal não é daquela forma. Portanto, nós, na realidade, temos técnicas de debate diferentes. Não estou a dizer diferentes da Europa, porque pertencemos todos à Europa. Portanto, aquilo provavelmente será em países que não são da comunidade europeia e que não se regem pelas mesmas regras. Mas não deixa de ser um abate, não deixa de ser uma morte. Eu vi situações, quando eu estive nos suínos, portanto, nos animais de grande porte, assustadoras. Eu vomitava quando via o maltrato animal, portanto, tipo, era surreal. Fui 1 ou 2 vezes à bugaria e além de chorar a berranha e tive que me vir embora porque não estava capaz de trabalhar, eu vomitei dos maus tratos animais que eu presenciei, infelizmente, e por mais que eu gritasse a chorar para não fazerem aquilo aos animais, continuavam a fazer, porque era assim que tinha que ser, enfim. E tudo era uma brincadeira. Eu acho que nós olhamos para os animais muito como objetos para nos servir, coisas para nos servir, para nos alimentar, sem ter a ligação emocional que aquilo é um ser que sente, que ouve, que respira, que dói, que pode ser feliz, tal como nós. E pronto, olha, um bocado a minha história é um bocado isso, e hoje podiam-me, ainda no outro dia falava disso com uma amiga, podiam-me pagar milhões de euros, podiam-me dar o dinheiro todo deste mundo para eu poder ir trabalhar, para ir trabalhar para um matador, e nunca na minha vida iria. Se for preciso, sou a primeira a estar à frente para fechar mais os matadores. Mas pronto, lá está. Eu não sou extremista nem fundamentalista. Eu acho que cada pessoa tem que fazer aquilo que faz sentido para a pessoa, mas eu acho que é importante este tipo de lives e este tipo de comunicação para as pessoas começarem a pensar por elas. E muitas vezes nós temos sinais e sintomas que o nosso corpo nos está a dar. Olha, a quantidade de pessoas que têm problemas de obstipação e que quando eu ajusto a alimentação, eliminando ou retirando ou diminuindo o consumo de determinados alimentos que infelizmente são de origem animal, a pessoa sente-se melhor. E problemas de pele também são imensos. De pele, olha, enxaquecas de pele, os miúdos, crianças, bebés com eczemas e cremes em cima de cremes, mas se calhar só avaliassem a alimentação da mamã, se calhar provavelmente estava ali o problema. E se formos ver a alimentação daquela mãe, pode haver aqui um excesso de consumo de determinados alimentos de origem animal, e é ajustar esses alimentos para termos uma melhor saúde, neste caso, quer da mãe, que eventualmente também lhe faz mal, quer também do bebê que está a receber o alimento premium, que é o leite materno. Pronto. Há tantos, mas tantos milhares de casos que já estão reportados, não é? E que me passam também a mim pelas mãos, de conseguirmos reabilitar um organismo altamente debilitado só mudando a alimentação. Os medicamentos são muito importantes, atenção, para situações agudas, mas quando falamos de situações crónicas, nós temos que começar a pensar que talvez o nosso comportamento possa ser aqui o gatilho dessa situação crónica. Então temos que mudar. Porque se não mudarmos, vai ser todos os dias mais do mesmo. E quando nós mudamos, efetivamente vemos que é diferente. E olha só, até para melhor. Pronto. Mas eu respeito a alimentação de qualquer pessoa. Quando em gabinete me vêm
devem ter comigo. Claro, como é evidente, maioritariamente tenho pessoas ou com patologia, pronto, uma vez que aqui o meu trabalho para o público é muito direcionado para o cancro, doenças autoimunes, doenças do foro gastrointestinal, neurológicas, mas também para o vegetarianismo, né? Portanto, sou das poucas nutricionistas que se declaram vegetarianas, enquanto há muitas mais, mas para não criar um nicho mais pequeno de procura. Para não perderem os outros clientes, digamos assim. Mas eu não sou de todo fundamentalista. Agora, é claro que se me disserem assim, eu quero comer vaca, está fora de questão. No meu plano alimentar não vem carne vermelha. Está mais do que associado ao cancro. Eu não quero que as pessoas tenham cancro, nem que trabalham para tal. Não sou eu que estou a dizer, a Organização Mundial de Saúde, portanto tenho as costas largas para dizer. Charcutaria, fiamos e afins, de Deus me livre. Não, está fora de questão. Mas faço questão de explicar isto, sabes, Gabriela? Porque a maior parte dos profissionais de saúde não come isto e não come aquilo. E nunca ninguém pergunta porquê é que eu não posso comer isto e porquê é que eu não posso comer aquilo. E é importante, quando eu digo que não pode ou não deve, eu digo porque tal. E se fizer sentido para a pessoa, fantástico. Se não fizer sentido para a pessoa, também está tudo certo. Cada um está no seu registro, não é? Portanto, temos todos que contribuir para a unidade, não é? Sim. Num plano completamente diferente do teu, mas um pouco uma analogia, eu quando fiz a minha transição por motivos de saúde. Não que eu estivesse com uma doença, mas porque li textos científicos que me diziam que o caminho melhor para prevenir potenciais doenças genéticas que eu teria associada a mim seria por um caminho com alimentação 100% vegetal. E fiz essa transição por essa razão. E depois, provavelmente por defeito familiar ou formativo, gosto muito de explicar porque é que as coisas acontecem, seja o que for. E então, quando os meus pequenitos comem qualquer coisa, ou não querem qualquer coisa, ou a gente vai comer uma coisa diferente, eu explico sempre porque é que aquilo é bom. É bom porque te vai ajudar nisto ou naquilo, vai-te ajudar, sei lá, a ver melhor, vai-te ajudar a ter os teus músculos mais fortes, qualquer coisa. E às vezes as explicações são mais profundas ainda, né? Coisas que, em princípio, uma criança com aquela idade, eu tenho um filho com 8 e um com 4, não perceberiam, mas eu não me interessa. Explico na mesma. Mesmo que seja complicado, explico, eles ficam um certo tempo atentos e alguma coisa vai ficar, porque eu vou dizer aquilo mais vezes quando o alimento voltar à mesa. E o engraçado é que eu faço isso precisamente porque acho que é urgente que mesmo os mais pequeninos percebam que nós comemos por algumas razões lógicas, não é só para nos agradar em termos de paladar, porque senão, se calhar muitos continuariam a comer carne, não é? Porque eu gosto muito daquele sabor, não é? Porque ainda há muita gente que diz, eu percebo, coitadinhos dos animais, mas eu gosto tanto, não é? Que há uns adultos que ainda dizem assim estas frases. E então eu acho que é mesmo muito importante que nós façamos formação, não é? Que as pessoas saibam porque é que comem certas coisas e o impacto que aquilo tem nelas. Porque se calhar também, no dia-a-dia, quando alguém não quer comer aquilo, ou então prefere, sei lá, uma coisa doce, menos permitida, ou permitida menos vezes, digamos assim, possa conscientemente perceber que se optar por aquela outra que é mesmo importante para a sua alimentação e para o regenerar das suas células, das partes que estão estragadas em si, digamos assim, conseguem escolhê-la, porque têm essa informação. Se não tiverem, é só, pronto, vou comer mais verdes, porque a gente já sabe que tem que comer verdes, ou, não é? Eu acho que uma mente consciente faz melhores escolhas, mesmo, não é? E mesmo em pequenino, eu faço isso com os meus filhos e acho que a gente tem que fazer com os mais pequenitos também. Exato, é espetacular o que tu fazes e parabéns por teres essa consciência e passares essa informação para os pequenos, porque na realidade, eu falando de mim, estou a falar em nós, não sei como é que foi a tua educação, mas eu fui ensinada que é para comer para encher a barriga. Ponto. Não havia um motivo porque é que eu estou a comer a cenoura, ou porque é que eu estou a comer a carne, ou porque é que eu estou a comer ou porque é que também é importante comer aquela coisa que a gente não gosta tanto, tipo o peixe. Ou seja, não havia um motivo. Havia o estar no prato é para comer e acabou. Pronto. Agora, se houver um motivo e a criança, ou mesmo o adulto, atenção, que há muitos adultos que estão completamente desconectados da alimentação e perceber que a alimentação é importante e as boas escolhas são importantes. Se nós conseguirmos dar esta informação e a associação causa e efeito, eu como, mas vai criar este efeito. Portanto, há aqui
uma associação lógica para eu comer aquele alimento. E se eu puder ainda tornar ainda mais saboroso, tanto melhor, como é evidente, porque o palato é o primeiro filtro, não é? Pronto, se for agradável a gente come, se não for agradável a gente come, mas vá, a gente rejeita. Já não depende da vez a compra ou neste caso a ingestão. Mas daí, por exemplo, as minhas consultas de nutrição demoram imenso tempo, Gabriela. É mesmo... Eu não sou boa para ganhar dinheiro, porque eu demoro imenso tempo. Porque gosto de explicar às pessoas o porquê das coisas. Sim. Porque é o que tu dizes. E os contextos, não é? As pessoas vão fazer boas escolhas. Sim, ou pelo menos vão questionar se calhar não vou, em vez de levar 3 pacotes daquelas bolachas que eu gosto muito, se calhar levo uma daquelas que eu gosto muito e se calhar 2 daquelas que a Magda disse para eu levar para tentar balancear. Ou seja, já começa a modelar as escolhas das pessoas. Porque são mesmo boas para aquela coisa assim, não é? Quer dizer, exatamente. Têm a informação. Exatamente. Eu acho que é fundamental a informação e por isso é que eu passo nas minhas redes informação que eu creio que vai dar formação às pessoas, em vez de ser aquelas coisas básicas do gelado de banana com morango e faz uma fotografia bonita e tenho 1000 likes e depois eu escrevo aquele conteúdo e digo assim, isto não diz nada, é só um gelado com morangos, de banana com morangos, tipo. Mas pronto, eu acho que o papel do profissional de saúde, seja ele qual for, a nível de comunicação, é realmente dar informação à comunidade. E ter aqui e para mim eu vejo isto como promoção da saúde, que é uma área que eu gosto imenso, que é promover a saúde. E não é promover a doença, é promover a saúde. E eu preciso promover a saúde dando informação que mantém a saúde das pessoas. E não é, no caso de haver uma doença, agora vais fazer este comportamento e vais tomar este suplemento ou este medicamento, para, no caso dos médicos, fazer esse tipo de abordagem. Eu creio que é importante a gente promover a saúde. Na realidade, a prevenção em Portugal tem uma expressão ridícula, não é? Os nossos orçamentos de Estado têm mais de 90% ou 95% do orçamento de Estado dirigido à saúde é para tratamento, não é para a prevenção. A prevenção nem chega a 5%. Pelo menos, não sei como é que foi este ano, mas há um tempo atrás era 3%, que era surreal. Pronto, e mesmo assim, o pouco dinheiro que sobra para a questão da prevenção por parte do Estado é para promover rastreios, colonoscopias, rastreios das mamas e tudo mais. Isso é rastrear, não é prevenir. É prevenção. Sim, o conceito aí não está bem aplicado. É aquilo que a gente faz, é poder divulgar, poder informar, baseado, como é evidente, em informações credíveis. Por isso é que eu digo, tenho as costas largas e digo que carne vermelha é cancerígena grau 2A, que significa provavelmente cancerígeno e a forma como eu confecciono torna-se cancerígeno. Os produtos de charcutaria são cancerígenos, fiambres, salsichas, presuntos, paios, chouriços, tudo isso é cancerígeno. Grau 1 está ao lado do tabaco. Se eu posso dizer que o tabaco é cancerígeno, então também posso dizer que a charcutaria é cancerígena. Portanto, é um bocado isto, as pessoas começarem a chamar os nomes às coisas. Duas coisas. Se eu não me esquecer, 2 coisas. Uma delas é... já me esqueci da primeira. Então, a segunda é... Onde é que tu... Já me esqueciste, é assim. Onde é que tu colocas a charcutaria vegana? Também colocas no mesmo sítio? Não. Embora eu quando as pessoas dizem gostam muito de consumir o fiambre vegetariano, a alheiras vegetariana, há alheiras, atenção, vegetarianas maravilhosas, cogumelos. Agora, quando são aquelas altamente processadas, da marca XPTO que a gente conhece, que nos supermercados que nem sequer refrigeradas estão condicionadas num bocado de plástico. E vamos ver os ingredientes, e aquilo não tem interesse nenhum nutricional. E eu pergunto assim, tu tornaste vegetariana porque queres manter os mesmos sabores que tinhas quando comias o presunto e o chouriço, ou tornaste vegetariana com um conceito integral do reino vegetal ser premium e realmente é este que tu tens de privilegiar e absorver os sabores destes alimentos. Porque queres qualquer coisa com sabor a morcela, depois mais noz moscada, ou mais pimenta, ou mais cominho. Estás a ver? Não, esta coisa das pessoas substituírem, por exemplo, um hambúrguer que sangra como a carne. Vamos lá ver os ingredientes daquilo. É só corantes, são coisas artificiais. Então, deixamos de fazer uma alimentação convencional. E farinha. Muitas vezes é farinha. E farinha. Portanto, o conceito de uma alimentação vegetariana, para mim, é uma alimentação limpa. E limpa significa com o mínimo possível de processados embalados. E os processados é o quê?
desde uma bebida vegetal que eu compro num pacote que tem uma duração de 5 meses, e, no entanto, a bebida vegetal não é leite, por exemplo, não é? Mas é, na mesma, um processado, até esta questão dos hambúrgueres que sangram como a carne e cheiram como a carne e têm textura de carne e não sei o quê. O que é isto, não é? Sabes que, olha, o meu namorado não era vegano. E desde que estamos juntos que a comida dele é melhor. Não é? Pronto. Porque felizmente ele teve a delicadeza de decidir por ele que quando estivesse comigo, comia como eu. E o mais engraçado é que nós passamos muitas vezes no supermercado e ele diz, olha, isto aqui é vegano, estás a ver? E eu olho e digo, já leste? Isso é processadíssimo. Mas é vegano? Pronto. Assim, eu até entendo que um momento de transição, não é? Que a pessoa está a fazer transição, que se possa usar estes alimentos pontualmente, só para recordar aquele sabor que tanto gostavam, mas o nível de consciência da pessoa é realmente para anular aquela fonte de alimentos, porque pronto, assim o entendo, seja por ética animal, planetária, saúde, o que quer que seja. Mas depois a seguir tu tens que ir para um plano de limpeza, de alimentos limpos, de alimentos o mais limpos possíveis, não é? Portanto, se eu não estou a consumir carne porque é inflamatório, depois vou comer um produto altamente processado que não deixa de ser também inflamatório. Portanto, Exatamente. É daquelas coisas. Mas eu acho que há muita gente que ainda não percebeu que o corpo regenera, né? Acham que, por exemplo, já me lembrei da outra coisa que eu te queria comentar há bocado, que é, muita gente olha para mim e diz, isto que eu vou dizer até nem é verdade, que eu não sou, mas olham para mim e dizem, tu tens magrinha, não sei porque é que tens que estar a comer assim tão bem. Não é? Eu até não sou muito magra. Mas pronto. Eu sou muito magra para comer à vontade, não engorda. É isso! Não, é isso. Eu sou magra aqui, pronto, ok, é verdade, mas até não sou muito magra, assim, se a gente me espremesse, não é? Pronto. Mas acho engraçado que muitas pessoas pensam que, efetivamente, eu como até tenho um ar menos cheio que eles, que as pessoas que comentaram, eu podia estar sempre a fazer mal a mim própria, né? Sempre a prejudicar-me, porque até, pronto, até estou benzinho. E então, isto para dizer o quê? Para dizer que ainda falta um bocadinho de trabalho nas pessoas em geral, que a alimentação, quando entra em nós, vai ter um efeito, né? E vai provocar qualquer coisa. Umas destroem e outras podem efetivamente regenerar o que está estragado, o que está menos bem, digamos assim. Daí tu teres falado na importância da alimentação 100% vegetal em quem está num pós-cancro, por exemplo, que é completamente importante. Aliás, eu tenho casos na família, desculpa, agora entusiasmei-me. Tenho casos na família de pessoas bastante idosas, aí com os 80 anos, que tiveram, estão agora numa fase de remissão, e que saíram do hospital com um papel a dizer o que é que tinham que comer. E é a minha alimentação. E eu penso, sim, tivemos esse caso extraordinário. E eu pensei, porquê que não disseram isto às pessoas antes, não é? Quer dizer, só depois dela sair daquele sítio, e uma senhora velhinha que não vai mudar nada, não mudou nada, absolutamente, né? Porque 80 anos, habituada a comer a comida completamente tradicional, do antigamente mesmo, como é que ela agora ia mudar? Não vai mudar, aquilo até ela nem conhece os alimentos, né? Mas o interessante é que eu li e disse, pois claro, aquilo é o que eu como, né? Mas já sabem isto e ainda não se propagou, né? Nós estamos a fazer o nosso papel, tu e eu e os outros convidados que têm cá vindo, a maior parte deles está a fazer um caminho assim de distribuição de conhecimento, digamos assim, mas ainda é preciso fazer muito trabalho para as pessoas terem essa acreditarem. E isto é mesmo verdade, que a gente diz. É assim, mudares um comportamento como é a alimentação, mais depressa tu consegues por uma pessoa a fazer caminhadas, que não deixa de ser também um comportamento, ou ir para a cama mais cedo, do que propriamente mudar comportamento alimentar, porque na alimentação tu adquires várias coisas, não só a parte nutricional e funcional, que faz com que a tua máquina trabalhe, né? Faz com que o nosso corpo mexa trabalho positivamente ou negativamente, mas também a questão do prazer e das compensações. Não é? Portanto, muitas pessoas, não é por acaso que o nosso país é o país que mais consome antidepressivos, salvo ver se não é este ano, tem sido nos últimos anos o país da Europa que mais consome antidepressivos, um país tão pequeno e com tanta gente deprimida ou então, enfim, avaliada desta forma. Até temos sol, não é? Comparado com alguns países que a probabilidade de estarem deprimidos seria maior com a falta de luz, mas nós até temos luz. Sim. E agora perdi-me outra vez. É cansaço. Também isto de fazer lives à noite, quem é que nos mandou fazer lives à noite? Não é? Sim. Não, mas pronto, isto para dizer o quê? Da questão da depressão, espera lá.
A ver se eu apanho isto. E tu mudar, não é isso, mas pronto, vamos pegar aqui na por causa das pessoas precisarem de formatar, que têm que fazer alterações e não acreditarem nessa possibilidade. E tu ias-me dizer que as pessoas têm uma alimentação, umas é por conforto, outras é porque estão habituadas. A questão emocional. Sim, nós andamos todos deprimidos, obrigada. Nós andamos todos deprimidos, não é? Cada pessoa, e estamos a passar uma fase que tocou a toda a gente, a clausura, enfim, o fechar, a prisão, a falta da liberdade, não é a prisão, é a falta da liberdade que tínhamos, o viver da forma como a gente sempre viveu. Os miúdos provavelmente não estão a sentir tanto o impacto, mas nós temos uma infância de rua, a gente tínhamos a liberdade de fazer o que queríamos, portanto, para nós adultos, eu acho que foi muito mais chocante do que propriamente até para as crianças, embora fale-se muito da questão psicológica das crianças e o impacto que teve aqui as quarentenas da vida, mas eu acho que para nós, enquanto adultos, eu creio que foi muito mais agressivo e muito mais violento, a nível emocional. Então, tu estás num país de pessoas altamente deprimidas e que de alguma forma têm que fazer compensação para ter um miminho, para ter um conforto, para ter um alento. Então, onde é que a pessoa vai se refugiar? Na alimentação. Que é a chamada fome emocional ou compensação emocional. E até esta questão, que muitas vezes é abordada em algumas palestras de colegas, mesmo psicólogas e nutricionistas, eu acho que as pessoas ainda não perceberam que é necessário encontrar na nossa vida outro tipo de prazer, noutra área da vida, para conseguir não entrarmos aqui num descalabro que é as compensações emocionais através da alimentação com escolhas erradas. Pronto. Era isto que eu queria dizer. Estavas há bocado a falar dessa senhora de 80 anos que não vai mudar nada. Não vai porque não quer mudar, porque é possível mudar, porque eu tenho pacientes com 80 e muitos mais anos que, perante a situação clínica que têm, abriu a consciência e realmente procuraram uma solução e hoje têm uma alimentação e um estilo de vida completamente diferente. Atenção, está bem? Por isso, deixa-me também só dizer que fico muito feliz porque essa senhora trouxe um papel de um hospital a dizer para fazer uma alimentação mais limpa, e que é muito, muito curioso. Eu peço desculpa, eu estou a usar este termo de limpa porque é um termo que eu gosto de usar, mas na realidade não quer dizer que a comida que as pessoas, portanto, uma alimentação convencional que consomem seja suja, tem a ver com o nível de toxicidade ou inflamação que possa ser gerada no organismo, está bem? Portanto, o limpo aqui pode ser mal interpretada, mas tem a ver com a questão inflamatória e pronto, e mais uma vez, não sou eu que o digo, né? São estudos que afirmam. Estudos científicos, sim. Agora, deixa-me ainda dizer-te mais uma coisa que eu acho que é importante enquanto nutricionista. Muitas vezes as pessoas fazem estas transições para uma alimentação de base vegetal sem sequer saber o seu estado de saúde. E é muito importante, quando tencionam fazer estas mudanças alimentares, fazerem análises clínicas para perceber... Digo isso tantas vezes. Antes e depois, não é só depois. Não. Antes tem que ser, porque quantas vezes não acontece, e isto é como corriqueiro, aquela miúda ou miúdo, aquele adolescente ou aquela mulher ou aquele homem adulto que decidiram então fazer uma alimentação de base vegetal, puseram os alimentos de origem animal completamente de parte, são vegetarianos há 6 meses, por exemplo, e depois é que fazem análises porque realmente andam mais cansados, mais debilitados. A culpa é do vegetarianismo. E a culpa é do vegetarianismo. Portanto, é mesmo começarmos, quando fazemos uma transição, analisar certos parâmetros clínicos para perceber se nós já não estamos em deficiência. Essa logo é a primeira. E em segundo lugar, se já estamos em deficiência, então temos que compensar através da escolha de alimentos corretos para comatar essa deficiência, para anular essa deficiência. Ou então suplementar, se for necessidade, em caso de uma deficiência muito grave. Pronto, agora, fazer as coisas só porque... agora vou deixar de comer carne, ou vou deixar de comer peixe, ou vou deixar de comer laticínios, o que quer que seja, não é correto. Pode pôr em causa a vida da pessoa, e pode pôr em causa a saúde da pessoa, e pode desenvolver aqui certas situações clínicas desnecessárias quando a pessoa está mais atenta e consciente do seu corpo e da sua saúde. Há muita gente que não faz análises clínicas anualmente, há muita gente que nunca fez certos parâmetros clínicos, que eu fico doente quando vejo aquelas análises. Sempre foram essas análises. Então, onde é que está a vitamina D, a B12, o ácido fólico? Não, fazem um hemograma, é um hemograma só e já está.
é o colesterol, os triglicéridos, as transaminases ali do fígado para perceber como é que a coisa está, e se eventualmente a pessoa tem alguma queixa, algumas análises, alguns parâmetros perante a queixa daquela pessoa. Eu sou a prova viva, Gabriela. Desculpa, eu estou a falar muito, mas eu quero aproveitar esta hora para aqui. Tu vieste para cá para conversar, estás à vontade. Fala. Eu sou a prova viva que realmente, quando eu fiz a mudança da minha alimentação, de convencional ou pouca convencional, de piscitriana, vamos chamar assim, piscitriana para vegetariana estrita, a minha saúde e esta energia que tu estás a ver e que é tão característica de mim ao dia de hoje, mudou radicalmente. Eu era uma pessoa que tinha obstipação de 4 dias, 5 dias, 8 dias, tive 10 dias de obstipação, em que ninguém quis saber deste problema que eu me queixava, desta dor de barriga, este mal-estar, Felizmente nunca tive nenhuma obstrução intestinal e nunca fui para o hospital por causa disso, mas tive a apendicite aguda. Não quer dizer que uma coisa seja a outra, mas a obstipação não ajuda para ter uma apêndice saudável. E nunca ninguém quis saber deste pormenor tão grave. Nunca ninguém quis perceber se eu comia fruta ou se bebia água ou se comia sopa. Nunca ninguém quis saber. Quando eu falo de ninguém, falo de profissionais de saúde que me acompanhavam naquela altura. E depois, quando eu sou nutricionista e então faço aqui a mudança e mudo o chip completamente, o meu intestino é à hora certa, é uma coisa impressionante. E às vezes são 2 e 3 vezes por dia, fezes saudáveis. E eu faço muitos workshops também e muitas lives sobre os cocós da vida, porque as pessoas têm que começar a olhar para aquilo que sai do corpo delas. É importante. Descobre-se muita coisa e diz-se muito sobre aquela saúde daquela pessoa quando nós começamos a olhar para aquilo que sai de dentro de nós. Não só a questão da urina, como as fezes. É muito comum quando estamos constipadas olharmos para o muco nasal, né? Aquilo que sai quando nos assoamos. As pessoas têm sempre muito o hábito de abrir ali o guardanapo, não é? Abre ali o lenço de papel e está verde, está roxo, está transparente, ok. A pessoa até entende se tiver com coloração é pior, ou seja, está mais inflamada. Então, por que não fazem também isso para a urina e para as fezes? É importante essa avaliação. E o que é certo é que eu ganhei uma saúde brutal, uma energia brutal. Fiz as coisas como deve de ser, lá está. Não fiz uma transição à maluca, desculpem a expressão, mas vou deixar agora de comer e não sei o quê, e depois mais tarde logo vejo. Não, eu fiz as coisinhas todas como deve de ser. Tinha desequilíbrios nutricionais brutais, porque tinha problemas graves intestinais. Tinha ovários poliquísticos e desaparece-me aqui a doença dos ovários poliquísticos. Tenho menstruações limpas, corretas, ao dia, quase à hora, ainda não consegui acertar a hora, mas quase à hora, sempre naquele dia. É impressionante aquilo que se ganha quando nós fazemos uma alimentação menos inflamatória. Exato. Para não usar outra vez o termo limpa. Menos inflamatória. E muitas vezes é só fazer pequenos ajustes na vida da pessoa, mas a pessoa tem que estar aberta para isso. E deixa-me dizer só outra vez esta frase, que eu acho esta frase excelente, que é uma frase que não é minha, mas que eu tenho no meu site, e é de um tipo que foi considerado maluco na era dele, né? Que foi o Albert Einstein. O Albert Einstein tem uma expressão que é: fazer mais do mesmo e esperar resultados diferentes é sinónimo de insanidade mental. Portanto, quando a pessoa está doente e continua a ter o mesmo comportamento de vida, e o comportamento não é meter só o comprimido ou o suplemento para dentro. O comportamento é eu avaliar o que é que eu não estou a fazer tão bem e melhorar aquilo que eu detecto que não estou a fazer tão bem. Seja a alimentação, seja a ingestão de água, o exercício físico, o sono, o descanso, a motivação, o positivismo, o que quer que seja, a pessoa tem que avaliar. E posso dizer que a alimentação e o sono estão sempre um problema grave na vida das pessoas. E quando eu compenso a alimentação, o sono, a pessoa por arrasto começa a dormir melhor. Quando eu compenso o sono, a pessoa tem mais energia, logo vai ter escolhas melhores, porque está mais desperta. Enfim. Sim. Não vai correr logo para o chocolate. Deixa-me dizer, não é? Deixa-me voltar àquela questão do comermos emocionalmente, que tu falaste. Muitas das nossas escolhas em adulto, não é, são fruto da formatação que, sem querer, e com pouca informação, os nossos pais ou aqueles que nos criaram nos incutiram sem querer, não vamos culpar ninguém. Então, o que é que eu queria comentar? Queria comentar que há poucas semanas o meu mais velho foi ser vacinado contra o Covid, não é? Então foi, e estou eu a chegar lá e estou a ver as criancinhas a sair todas de pacote de pipocas debaixo do braço, não é? E balões, e eu pensei, pronto, já estão ali a formatar as criancinhas que quando estiverem doentinhas ou houver alguma coisa má, vão comer uma coisinha doce. Da mesma maneira que quando, nos primeiros, tudo agora relacionado com esta nossa vida diferente,
nos primeiros testes Covid que os meus filhos fizeram, eles fizeram os testes, já no início da pandemia fizeram os testes, e pronto. Eu não fui a correr dar-lhes nada. Fizemos o teste, né? Eu também tive que fazer, é tudo igual, né? Eu fiz, eles fizeram, era assim. Tudo normal. E reparei que alguns pais dos meninos da sala dos meus filhos diziam, vamos imaginar, a Maria portou-se muito bem, a seguir fomos logo comer um gelado. Não é? E eu pensei, pronto, mais um, né? Que depois, quando precisar de compensar qualquer coisa que lhe correu mal, vai buscar o gelado e vai buscar, sei lá... Mas eu estava igual, já vem desde pequena, nós somos iguais, atenção, tipo, vais levar uma vacina, lembro de ser miúdo e ir levar as vacinas e a seguir passávamos na pastelaria para comer um bolo. Lembro-me eu fazia ginástica acrobática e uma vez armei-me esperta, porque sempre tive muita mania de achar que sabia fazer tudo sozinha e era miúdo, devia ter pai 3 anos ou 4 anos, e fui a correr para cima do trampolim para ir para cima do cavalo, só que não tive força suficiente e fui de boca. Arrebentei aqui o lábio todo, e então, como é que se tratava? Não era com gelo, era com cornetos de morango. Sim! Porquê? Porque estou doentinha, então eu lembro de ser miúda, não é? Com esta idade, ou pelo menos se calhar foi talvez a minha mãe que me disse, eu lembro-me, ou foi-me dito que eu até comentei, vale a pena estar doente, porque eu assim posso comer aquilo que eu gosto. Pronto, a gente festeja, não é preciso ir mais longe. O Gabriel Mateus uma vez disse uma coisa e realmente ficou-me e eu falo disso. Nós festejamos um novo ano de vida, né? Fazemos aniversário, vamos festejar com o quê? Com tudo o que nos faz mal. Com o açúcar do bolo, com o álcool do copo para brindar. Portanto, a gente festeja coisas, mais um ano de vida, em vez de ser com coisas que nos dão vida, é com coisas que nos tiram. Não é? E isto faz-nos pensar assim, bolas, realmente é verdade. Mas tem a ver com a nossa criação. Eu lembro de, há um tempo atrás, há 6 ou 7 anos, a minha já é tão crescida, cruzei-me com uma ex-colaboradora minha e ela teve 3 filhos, assim, rajadas, já tem agora um quarto, mas teve os 3 seguidos. E foi na altura, coincidiu mais ou menos na altura da dieta anticancro, do lançamento do livro. E cruzei-me com ela, já não havia há algum tempo, cruzei-me com ela e ela dizia-me que lá em casa todos tinham mudado a alimentação, porque o sogro dela tinha tido cancro, comprou o meu livro, fez o clique, e então mudaram toda a alimentação para ajudar o processo do senhor. E eu perguntei-te, e os miúdos? Os miúdos, olha, adoram o sumo deles preferido, o batido deles preferido é o batido de spirulina. E eu assim, uma criança assim, com 1 ano, então, é o batido da spirulina. Quando eu não dou spirulina a eles começam a fazer birras como nós fazíamos quando não levávamos o chocolate, ou o bolical, ou as bolachas, ou outra coisa qualquer. Tudo tem a ver com aquilo que a gente aprende, lá está, não é? E aquilo que tu estavas a dizer há bocado, e é muito engraçado, que isto a nível de psicologia há de ter aqui pano para manhos, que é a questão de que nós ensinamos os nossos miúdos a serem compensados com o açúcar quando alguma coisa corre mal, que é compensação emocional, mas também quando alguma coisa corre bem, não é? Por todas as razões. Todos os motivos, pelo bom ou pelo mal, tu compensas sempre com a asneira. Com a asneira, as escolhas menos acertadas alimentares. E depois lá está, tu cresces com aquela crença, porque estamos a falar de crenças, cresces com aquela crença e quando és adulta também vais fazer exatamente as mesmas compensações. Correu bem, hoje eu mereço, o dia correu bem, vem um copo de vinho, ou vem um doce, ou vem o que quer que seja, né? Mal. Hoje o dia correu mal, então preciso rebaixar, ou vem um copo de vinho, ou vem o doce, não é? Opa, é espetacular. Outra coisa que tu disseste há pouco foi a questão do sono, que eu também digo muitas vezes em contexto privado, que eu tenho que dormir, porque senão amanhã não como bem. Digo isto tantas vezes. E a maior parte das pessoas não tem essa consciência, não tem noção de que há uma relação direta com a nossa quantidade de sono, a nossa qualidade de sono e o que nós vamos querer comer no dia seguinte, né? O nós pedirmos açúcar, o corpo pedir açúcar, pedir efetivamente coisas doces, não tem que ser necessariamente açúcar, pode ser uma tâmara, por exemplo, nós desejarmos mais esses alimentos nos dias em que dormimos pouco. Por causa da necessidade energética, porque uma noite mal dormida significa que o teu corpo não fez o processo de detox natural, porque é durante o sono que existe a grande reciclagem celular e a desintoxicação dos órgãos. E então o que é que vai acontecer? Como dormiste mal ou poucas horas,
não deu tempo para restabelecer a energia solar. E então, no dia a seguir, acordas mal, cansada e precisas de energia, porque as tuas células não fizeram trabalho de reciclagem, nem desintoxicação, nem limpeza, nem nada. Ou não fizeram tão bem, vá. Então há esta necessidade de ir buscar energia rápida, e podias ir buscar energia rápida a uma cenoura, claro, ou uma maçã, claro, mas é muito mais fácil, e tu sabes que a energia rápida vem do açúcar, daquilo que é mais doce, então tu metes açúcar dentro do teu corpo, vai rapidamente para o sangue, do sangue para as células têm energia e trabalham, pronto. Claro, com a maçã ou com a cenoura ou com outra coisa qualquer, com menos quantidade de glicémia ou com uma glicémia mais moderada, não tens a mesma resposta tão rápido. Tu queres aquela energia para já, para ontem. Né? Portanto, claro. Isso eu acho que tem uma ligação muito apertada mesmo. E ainda bem que tu comprovas isso não é? Porque é realmente importante. É só nós pensarmos e olharmos um pouco para os atletas de alta competição. Vamos pensar aqui no futebolista. O que é importante para ele? Para ele ter uma boa performance no seu trabalho, neste caso, que é o desporto, ele tem que dormir imensas horas, fazer grandes sonecas também durante a tarde, treinar, como é evidente, e alimentar-se como deve de ser. Claro. E isto é o pilar. Isto é o pilar de tudo, não é? É o básico, mas eles cumprem religiosamente, porque eles sabem que uma noite mal dormida no dia a seguir, o desempenho é muito menor, a energia é muito menor, então o sono é muito importante. E a maior parte das pessoas despreza esta questão do sono. Eu pergunto, lá está, e a maior parte das pessoas ficam, quando eu faço certas perguntas em consulta, Gabriela, as pessoas ficam assim, fazem-se aqueles sinais que julgam que tu te estás a desviar da temática, não é? Sim. E na realidade estou, porque uma nutricionista está formatada para perguntar o que é que as pessoas comem no prato, ponto final parágrafo, mas na realidade não. Nós temos como profissionais de saúde, e nós temos esse know-how, nós nutricionistas e outros profissionais, como é evidente, para irmos mais além e fazer mudanças de comportamento de vida de uma forma 360, não é só 180 ou só 90, é 360, a gente consegue mudar e modular tudo. Porque, na realidade, se eu começar a modular aquela alimentação, a pessoa vai começar a dormir melhor, logo vai ter melhores escolhas, logo vai ter mais energia, logo eu vou conseguir incluir ali o exercício físico naquela pessoa que era preguiçosa logo, e é uma bola de neve para as coisas boas, não é? Para os bons comportamentos. Claro. Olha, queria-te perguntar, para rematar, sobre a questão do jejum intermitente. Tu praticas, estudas sobre, ou o que é? Conta-me. Eu estudei sobre, continuo a estudar sobre, pratico o jejum intermitente. Ok. Sim. Quando tu apanhas um cliente, um paciente novo, típico, é um assunto que tu falas ou abordas com eles essa possibilidade como sendo uma coisa boa a optar, ou só quem te pede conselhos sobre a questão? As duas situações acontecem, não é? A pessoa que vai porque leu alguns que o jejum era bom para perder peso e normalmente é só para isso. É só para isso que as pessoas têm de informação. É por aí, não é? É por aí que a coisa vai, porque é o que eu ouço. É o que eu ouço. Perda de peso. E na realidade, sim, dá aqui um impulso muito grande na perda de peso, mas numa fase inicial, que as pessoas normalmente ficam só pela fase inicial, aquilo que nós perdemos é líquidos acumulados, toxinas acumuladas, portanto, não se perde massa gorda se a pessoa realmente não fizer ajustes na energia calórica e nos gastos energéticos que faz. Portanto, não há milagres. O que a pessoa perde realmente é lixo orgânico, líquidos acumulados, inflamações que eventualmente têm, e eu até não foi há muito tempo que partilhei os meus resultados agora do segundo programa da ProLogo que eu fiz, que é uma imitação do jejum intermitente, mas eu naturalmente faço jejum, mas faço estes programas em que perdi 3 kg e tal, aliás, do primeiro dia para o segundo dia eu perdi 1,8 kg. Eu li uns posts que tu fizeste nessa temática e pensei, ui, o que é que lhe aconteceu? Não, sério, mas este programa é um programa muito específico e não é para todas as pessoas, tal como o jejum não é para todas as pessoas. É muito importante a gente afirmar isso, porque eu não acredito que há um chapa 5 para toda a gente. Portanto, nós temos que ver quem é que está à nossa frente e perceber análises clínicas,
comportamentos que a pessoa tem, como é que aquela cabeça, aquela cuca trabalha, porque se eu começo a promover aqui um jejum intermitente numa pessoa que é extremamente ansiosa, em que a comida ou a privação da comida lhe traz ainda mais ansiedade, eu vou criar aqui um processo mental, não é uma deficiência mental, peço desculpa, mas de alguma forma uma perturbação mental como é que eu ia dizer, ou aumentar os níveis de ansiedade da pessoa, porque eu estou-lhe a privar, por um lado faz bem ao corpo, por outro lado aquela cuca começa a trabalhar mal. Portanto, é preciso ter algum tato para promover o jejum. Agora, quando eu sinto que a pessoa está num registro diferente a nível de consciência corporal, disposição para fazer modificações, ou seja, está mesmo disposta a modificar o que for preciso, eu só quero é ter saúde, e então sim, fazemos análises no sentido para perceber se está capaz, promovo o jejum, praticamos o jejum e sim, temos resultados. Agora, um jejum, deixa-me só dizer-te isto, um jejum, eu sou apologista que o jejum, e eu aprendi isso com o professor Gabriel de Carvalho, o jejum não deve ser todos os dias igual. Ou seja, eu hoje faço 14 horas, amanhã 16, no outro dia 14, no outro dia 12, no outro dia 18, no outro dia... Ou seja, para dar sempre aqui algum estímulo ao organismo, ou seja, para o organismo não se habituar, como o nosso está habituado, que todos os dias às 8 da manhã eu tomo um pequeno almoço. Sim, ou seja, é para criar aqui sempre estímulos no organismo. E na realidade, o que os estudos dizem é que um jejum desta forma é muito mais interessante a nível de mais-valias para o organismo do que propriamente um jejum taxado, que é sempre a minha primeira refeição é um meio-dia, que é o almoço e não sei o quê. Pronto, e depois é assim, calma que o jejum não é só não comer. O mais importante no jejum é o que comer e quando comer. Depois, sim. Eu tenho lido umas coisas sobre isso e há uns meses, quando me falaram na temática, eu lembro-me do meu psicológico ter pensado assim, só de pensar em ir ler os estudos, era assim, só de pensar em ir ler os estudos tenho mais vontade de comer. Portanto, eu estava na fase que estavas a falar aí de algumas pessoas que estão, né? Então eu não consegui ler absolutamente nada nessa altura porque a potencial privação estava-me a perturbar. Depois, quando fiz as pazes, né, com essa questão, li e percebi que tinha as suas vantagens, não necessariamente para perder peso, porque não é esse o objetivo, mas porque percebi que a máquina, né, o corpo, consegue fazer outras coisas que agora não faz, com a preguiça de quando come regularmente, como nós fomos formatados para comer, e que então havia probabilidade de eu beneficiar com essa prática. E então, de facto, tenho feito e faço com essa variabilidade, só que o engraçado é que agora já não luto, né? Já não tenho essa dificuldade que tinha antes, porque já estou na paz. E o que eu reparo também, quando eu conversei com outras pessoas que são veganas também, é que é aquilo que tu disseste há pouco, que nem todas as pessoas devem ter a mesma forma de encarar o jejum ou de o praticar. Há pessoas que eu conheço que conseguem ficar bem com o almoço e com o jantar, e há outras pessoas que têm mesmo que tomar o pequeno almoço, mas fazem um jantar mais cedo, né, digamos assim, e que precisam de ter 3 refeições diárias, porque ouviram o corpo, e é a tal questão que é importante nós percebermos como é que nós reagimos à privação de algum alimento. E depois ainda há aquela questão espetacular que eu ouço as pessoas dizerem, não, estou a fazer jejum que é para perder peso, mas depois quando para aquelas horas e começam a poder comer, comem tudo, né? Toda Vamos lá para o fast food, porque também só como 2 vezes por dia, também não faz mal aquelas 1200 calorias de um hambúrguer com batata frita. Sim, claro, essa é aquela outra coisa, né? Não adianta nada a pessoa fazer jejum para depois comer exatamente as mesmas calorias ou mais, porque estão ali sôfregas para comer, com pouca qualidade, ainda por cima, alimentos muito pouco nutritivos e cheios de porcaria. Assim, porque há muita gente que faz assim, não é? E depois anda ali com chazinhos e acha que está a fazer uma grande coisa. O ideal, independentemente do jejum, é que nós façamos escolhas com alimentos integrais, aquela coisa que nós dizemos sempre, mas que nem toda a gente ouve. Integrais, em princípio cozinhados por nós e não processados, com poucos aditivos e poucas cores estranhas, tudo o mais natural possível, e comermos dos grupos alimentares básicos, certo? Exatamente, sim. Em vez de estar a comer coisas embaladas. Sim, claro que sim. Era como eu te disse, o mais importante no jejum não é o não comer, é o que comer. Porque tu estás a privar o teu corpo e estás a educar o teu corpo a usar outras fontes de energia que também tens,
para fazer energia corporal, e estás a gastar certas hormonas, como é o caso, por exemplo, do cortisol, que está alto de manhã, e em certas pessoas está muito alto, e eventualmente tu consegues neutralizar, diminuir a sua presença, não comendo de manhã, para realmente fazer com que o cortisol seja, que é uma hormona do stress e inflamatória, seja então usada como fonte de energia. Consegues promover também aqui um processo de cetose e que em muitas doenças é muito interessante criar aqui um processo de cetose. Agora, a primeira refeição tem que ser impecável, e quando eu digo impecável, e é assim, e digo-te mais, eu não acredito que a alimentação nos consiga dar, praticando o jejum, não acredito que a alimentação nos consiga dar todos os nutrientes que a gente precisa. E então é interessante se fazer certa suplementação. Porque mesmo, primeiro... Desculpa, mesmo que a gente coma todos os grupos, e nisto eu estou a referir-me, no caso particular, com uma conversa sobre vidas vegetarianas, estou a falar em particular da alimentação 100% vegetal. Mesmo que nós comamos nas refeições que escolhemos fazer alimentos de qualidade e com todos os grupos, com sementes, oleaginosas... tem a ver com a quantidade que tu consegues comer, e se tu és praticante do jejum, percebes que cada vez estás com menos tolerância a comer 2 pratos de comida, não é? Portanto, tu comes moderadamente. Quando tu tiras as refeições ao teu dia, das duas uma, ou tu fazes smoothies, por exemplo, eu até meti agora no Instagram uns smoothies, ou tu fazes smoothies que sabes que estás ali a colocar vários nutrientes, várias vitaminas e minerais e quantidades de fácil ingestão, que é uma bebida, não te enche assim tanto o estômago, passado um bocadinho já está preparado para receber ainda mais, não é? Porque é um líquido, não é? Que tem ali os micronutrientes todos em quantidades interessantes e uma quantidade de enzimas funcionais que te vão ajudar a trazer mais saúde. Ou então, se estás a contar com um almoço e um jantar de prato, é muito difícil comer a quantidade de alimento, energia, micronutrientes e macronutrientes, para tu estás em equilíbrio com um corpo de 24 horas ativo, não é? Portanto, que não para. Então, naturalmente, os autores associam sempre aqui a alguma suplementação. É importante porque, primeiro, a tua alimentação, dia de hoje, tu não podes comprar as maçãs de 2022 com as maçãs de 1940. Começa já por... Exatamente. Nutricionalmente é uma nódoa. Eu estou a dizer nódoa, estou a assumir como nódoa pela lógica, atenção. Sim. Na realidade não há estudos ou não há as tabelas nutricionais disponíveis nas internets da vida, são se calhar de 1960, ou seja, são muito antigas, os dados que existem são muito antigos, não estão atualizados à data. No que diz respeito à questão dos nutrientes, ou seja, vitaminas, minerais, o que é que tem, fibra, a quantidade de fibra, tudo isto está muito alterado. A agricultura teve aqui uma explosão gigantesca, não só para o consumo humano, mas em maior quantidade para o consumo animal. As terras estão altamente desgastadas, a utilização dos agrotóxicos cada vez é maior. Portanto, tudo isso vai condicionar a constituição nutricional do alimento. Por isso, quando a gente pensa comer um punhado de frutos secos, ou frutos secos não, vamos pensar nos espinafres. Espinafres ao dia de hoje é igual a 50 anos atrás, esqueçam essa ideia, que não é. Eu mesmo antes desta história do jejum, que isto agora foi só uma parte, porque tu vieste, não é? E és perita na matéria, mas independentemente disso, eu faço uma alimentação vegana com suplementação. E reparo que muitas pessoas perto de mim olham para mim de lado quando eu falo na suplementação, porque dizem, para que é que tu para isso deixaste a carne? Exato, para que é que estás a comer as pastilhas, não é? E depois é sempre aquela, é isso que estás a dizer, as pessoas que me rodeiam não estão conscientes de que os alimentos que nós temos hoje em dia não conseguem efetivamente dar-nos o que nós precisamos, porque eles já não são os mesmos, não é? É bestial nós comermos o mais direto possível e, se possível, de sítios que não tenham muitos químicos, mas nós não conseguimos controlar efetivamente se aquilo que ingerimos é mesmo bom. E se calhar já não será mais tão bom como nós gostaríamos. E então a suplementação está a fazer essa parte. Portanto, a minha suplementação, ou dos meus filhos, por exemplo, implicam muito com o facto de eu suplementar os meus filhos. Implicam, é uma forma de dizer, comentam mais vezes, digamos assim, o facto de eu suplementar os miúdos. E eu tento sempre explicar o mais calma possível que é uma base que eu sei que está a ser tratada. O resto eu faço com a variação da alimentação, mas aquela base é um risco que não corremos, né? Digamos assim.
Sim, sim, sim. Pronto. E verdade seja dita, embora nós sejamos um número muito pequenino na nossa sociedade, não é? Os vegetarianos estritos ou os vegetarianos somos um número, somos um nicho muito pequenino Certo. ainda, mas o que é certo é que a maior parte das pessoas que têm doenças não são propriamente vegetarianos, não é? Portanto, aqui o desequilíbrio e a necessidade, eventualmente, de uma boa consulta de nutrição e, se calhar, de uma boa quantidade de suplementos, até num regime convencional. Porque nós comemos, embora eventualmente em pouca quantidade e de baixa qualidade nutricional, muitos mais alimentos de fonte de minerais e vitaminas do que uma pessoa que faça uma alimentação convencional. Não é? Portanto, uma pessoa que faz uma alimentação convencional é arroz e batata, a carne ou o peixe, lá vem uma cenourinha, eventualmente se comer sopa um bocadinho mais, mas enfim, alimentos altamente cozinhados, portanto também a perda nutricional é significativa. Fruta de quando a quando, e normalmente é a maçã ou a pera porque é portátil, e as outras não trabalham, tem que tirar a pele ou a casca e não é viável. E pronto, e é isto. E eu pergunto, e onde é que Normalmente é bege, não é? A não alimentação é? tradicional normalmente é bege e depois tem o bife. Exato, e eu pergunto, então, será que numa alimentação bem estruturada vegetariana não teríamos muitos mais nutrientes do que propriamente uma alimentação convencional? Será que nós, tendo esta consciência que sabemos que a alimentação está tão pobre, ou poderá estar tão pobre a nível nutricional e que suplementamos, será que os outros que fazem uma alimentação convencional não terão também que suplementar, face não só à quantidade de alimentos inflamatórios que consomem e à falta de alimentos nutricionalmente mais complexos, como é o reino vegetal? Isto não é nenhuma ciência, não é? Portanto, isto é lógica. Nós, quando estamos constipadas, eu dou muito exemplo às pessoas, às vezes, para abordar aqui o vegetarianismo. Quando estamos constipadas, a gente não pensa em comer um bife, a gente pensa em comer laranjas, por causa da vitamina C. Quando eu tenho queimbras, não penso em comer 3 salmões, eu penso em comer banana. Portanto, naturalmente, nós temos esta informação, não é? A gente sabe que é o reino vegetal. Quando eu tenho baixa de ferro, eu penso em beterraba e espinafre. E depois a seguir lá vem a carne por causa da questão do vermelho, sangue, o ferro M, ok. Pronto. Sim. Se bem que está mais do que provado que este ferro de origem animal não é assim também tão benéfico. Mas pronto, isso são pois não. O M é mais difícil de ser absorvido, mas é mais benéfico para a nossa estrutura, digamos assim, é verdade. Sim. Pronto, então é um bocado isso. As pessoas têm que deixar desculpem a expressão mais uma vez, de marrar com os vegetarianos. Cada um está na sua vida, no seu registro. Acho que as pessoas todos nós temos que respeitar, embora que haja muitos vegetarianos que também são um bocadinho insolentes, porque esquecem do passado, não é? Exatamente, estão a tentar realmente fazer com que querem tanto ajudar a pessoa a tomar a consciência, ter uma tomada de consciência que depois roça a insolência, né? Roça ali um bocadinho, era desnecessário. São um bocadinho mais invasivos, se calhar, do que deveriam. Sim, acho que não há essa necessidade, nós temos que nos respeitarmos a todos. E é deixar sementinhas. Eu deixar sementinhas olha, por que não? Por exemplo, eu tenho uma quantidade de documentários que já deram, muitos deles deram na televisão, na RTP1 ou na RTP3, sobre alimentação. E quando eu digo assim, olha, eu vou-vos enviar sobre o salmão, vou-vos enviar sobre a carne, vou-vos enviar sobre as gomas, e agora hoje também pus das gomas, vou-vos enviar não sei do quê, só para vocês tomarem esta consciência, porque eu não me importo que vocês continuem a fazer a mesma coisa, mas é preciso perceber o que é que acontece para chegar ao vosso prato. E se continuarem a repetir o mesmo comportamento, ok, está tudo certo, mas eu fico com a minha consciência tranquila, que eu passei a palavra, a pessoa tomou consciência que aquilo é de uma agressividade brutal ou que faz um mal terrível à saúde, mas eu quero continuar a comer. Tudo bem, eu aceito isso. Porque a saúde não é minha, não é? Portanto, eu aceito isso. Estou cá para depois ajudar. Há certos alimentos que eu até nem considero alimentos, como tu agora falaste nas gomas, aquilo não é um alimento, é qualquer coisa que anda aí colorida, não é um alimento, que as pessoas não têm consciência de como é que elas são feitas, nem qual é o processo. E é melhor nem saber, não é? E é melhor não saber, a ignorância é uma benção. Sim, quando souberem... As gomas é surreal as gomas, não é? Portanto, é a pele dos porcos e cartilagens dos porcos. E depois é tudo feito numa pastazinha e depois vem com aquele formato com uma cobertura de açúcar. E cheio de corantes, como é evidente, para dar uma corzinha bonita e que as crianças adiram, não é? Crianças e adultos, porque há muitos adultos que são loucos. Há muitos adultos que comem gomas, nem imaginas a quantidade de gente que quer ir procurar as veganas do Lidl, querem comer aquilo. Eu não consigo
Opa, é qualquer coisa, eu só penso a sério, para os filhos, eu ainda acho mal, porque não pratico, mas há muitos adultos que comem com satisfação. Sim, sim, sim. Lá está, mas não sabendo, só se agarrando ao prazer da boca, ao prazer oral, não é? E esquecendo o mal que faz, ou que eventualmente Sim. poderá vir a fazer, lá está, por isso é que eu digo, há pessoas que dizem que a ignorância é não sei o quê. Eu digo que a ignorância é efetivamente uma benção. Uma pessoa que é ignorante e que quer continuar ignorante é muito mais feliz do que estas tomadas todas de consciência que nós temos, em que, das duas, uma, ou tomamos uma atitude à procura da felicidade, do nosso bem-estar e do nosso enquadramento Aham. na sociedade e no planeta, com respeito a todos os seres que aqui habitam, ou então somos uns infelizes porque temos essa consciência, mas continuamos a comer porque estamos agarrados ao prazer da boca. Para o mal, para o bem que sabe, para o mal que faz, eu acho que é de ponderar sempre as pessoas ponderarem se devem ou não devem comer aquele alimento. Sabes o que é que eu digo em consulta? Digo assim às pessoas: olha, sem dar uma de maluquinho, olhem para o vosso prato e falem com a comida. Ouve lá, oh Rosa, o que é que tu me vais dar? Sem dar uma de maluquinho. Sim. Se dar um pouquinho. Certo. Façam em casa e no restaurante não é bem-vindo. Em casa, sim. Questionem, pensem. E o facto de a gente questionar o que é que aquele pedaço de um animal morto está ali a fazer, energeticamente, nutricionalmente, de forma inflamatória ou não, aquilo o que é que me faz? Mas eu, para saber o que é que me faz, eu tenho que estudar, tenho que me informar, não é? E isto eu acho que é importante. E lá está, eu às vezes digo coisas que não fazem sentido nenhum, as pessoas riem-se, como esta questão de falar com a comida, mas eu já tive pessoas que se riram na minha cara num consultório. E depois Dizer, foram Mara, praticar. e depois fazem-no, questionam, não é? Estar a Claro. falar com a comida, não é? Não estou a dizer para estarem a mim no prato, oh, bife, o que é que vais fazer? Não é isso que eu estou a dizer. Não é uma tomada de consciência da importância de Tomada de cada alimento. consciência. Sim. Neste momento eu vou comer isto, ok, eu vou comer isto. O que é que isto me vai trazer de bom? Ok, vai-me trazer isto, vai-me saber bem, ok, boa. O que é que me vai trazer de mal? Ok. Balança. O que é que pesa mais? Pois, se calhar é a coisa má. Então, se é a coisa má, das duas, uma, ou não comas, agora come, porque já está, não é? Porque já está no Sim. prato. Modera, come menos, e na próxima vez vamos tentar não comer, vamos tentar não Sim. comprar, vamos tentar não fazer, Compensar, sim, exato. não Eu é? tenho, eu confesso que faço, também tenho os meus dias de loucura e em que faço asneiras, são sempre umas asneiras provavelmente pouco asneiras comparado com muitas pessoas, mas eu faço uma alimentação sempre com muita consciência, vou comer isto porque aquilo de facto vai-me fazer um bem e então tenho essa postura, mas há muita gente que não tem. E acho que o ensinar, por isso é que eu ensino os meus filhos, que é para depois eles mais tarde conseguirem passar a palavra aos amiguinhos também e perceberem E o são que é os que se melhores influencers da sociedade, são não as é. crianças. Temos que começar pelos pequeninos. Olha, deixa-me rematar então dizendo que a Fátima Paz apareceu-nos agora para nos dar muitas palminhas. É uma simpatia. Obrigada. A Elizabeth veio comentar que de facto a ignorância é uma benção, pois é, para muitas coisas, não é só por causa do vegetarianismo. E em resposta então à Filó, em relação aos meus meninos, eu fiz um post recente dizendo que os meus pequenitos estavam num contexto que tinha Covid, eles não tinham e o pai tinha, e os meninos hoje foram testados e ainda estão negativos. Yay! Portanto, estamos à espera de melhores dias, não é? É assim. Vai correr Olha, bem, Magda, vai correr bem, claro que sim. É o que se espera. Em relação a ti, muito obrigada por teres vindo conversar comigo. A Obrigada eu. informação que trouxe foi como eu imaginei, não é? Fantástica, bem disposta e cheia de substrato. Portanto, foi bom, foi sempre bom Ainda bem, o ainda bem. bocadinho que nós passamos e não custou, não é? Não Não custa custou. nada. Nunca Acho que custa não, uma nada. conversa, E não nada. para quem nos ouviu e nos irá ouvir, como é evidente, muitas das coisas pode roçar aqui um bocadinho o fundamentalismo, porque são duas vegetarianas a conversarem, não é? A partilharem, mas eu continuo a acreditar que cada pessoa está no seu processo. E que nós não devemos ser extremistas nem fundamentalistas. Deixa-me só partilhar uma coisa contigo. Há um grupo no Facebook ao qual eu fui escolhida porque aquilo que eu via lá de extremismo era surreal. E deixa-me só partilhar isto só para. Lá está, não sei, olha, para quem está a nos ouvir, eventualmente se assim o são, para moderarem, porque eu acho que o extremismo é os extremismos que realmente fazem as guerras e fazem o Em ser humano todos os ter campos. razão.
Alguém queria, partilhou nesse grupo que queria um contabilista, mas o contabilista tinha que ser vegetariano. Pá. Eu fosse parecido, vi, e pensei, sério? Isso é o mesmo que dizer que não quero que venha trabalhar uma mulher para aqui, ou quero que venha trabalhar um homem giro, ou quero... É a mesma coisa. Exatamente. Uma espécie de segregação. E eu depois entrei num bate-boca, não foi por causa deste post, já nem sei porque é que foi no post, foi na questão das nossas amizades, em que eu disse que a maior parte dos meus amigos não eram vegetarianos, nem estritos, nem vegetarianos ovo-lacto, ou o que seja, quanto mais estritos. Aliás, só tenho 2 pessoas próximas que são vegetarianas, tenho 2 amigas que são vegetarianas estritas, tenho mais 1 ou 2 que são vegetarianas ovo-lacto, e o resto é tudo omnívoro, está tudo certo, não faz sentido estarmos, eu disse omnívoro está dito bem. Está bem, nós brincamos a dizer carnista, mas é omnívoro. Agora é assim, mas não é carnívoro, não, carnívoro. Não. Nós brincamos, dizemos carnistas, ou como os brasileiros, ou carnívoros e tal, mas não, são omnívoros. Mas eu fui expulsa do grupo por causa deste meu comentário, que eu não vou deixar, porque o que me disseram foi uma verdadeira vegetariana estrita só se pode rodear pessoas que sejam vegetarianas estritas. Não. Da mesma maneira, é uma questão muito lata. Da mesma maneira que eu não sou aquilo que eu visto, não é? E a questão das mulheres serem vistas como objetos porque andam de saia curta, eu não sou aquilo que eu visto e não me estou a oferecer só porque tenho uma saia curta, eu também não sou aquilo que como neste sentido, não é? A pessoa é uma boa pessoa, excelente, maravilhosa e come carne, paciência, que só tem aquele defeito, não tem mais nenhum, não é? Não é defeito, é uma decisão, não é? Uma decisão da pessoa, ou que ainda não lá chegou, não atingiu, ou então se calhar já entendeu. Olha, o documentário que eu... Desculpa estar a tomar tempo, mas não estás a tomar tempo nenhum, estamos bem. Há um documentário sobre o salmão que é Águas Turbulentas, está no YouTube aberto e deu na RTP1 e RTP3 há uns anos atrás, e está no YouTube e chama-se assim Águas Turbulentas. E eu vi esse documentário na altura com um amigo meu, eu fiquei chocada, porque já era vegetariana, mas a última coisa que eu deixei de comer foi realmente o peixe, e eu pensei assim, Deus, eu tenho que fazer um detox aos metais pesados, eu tenho que fazer um detox a esta treta toda, tipo, eu tenho que limpar o meu corpo, ao mesmo tempo pensar assim, mas isto já foi há 4 ou 5 anos que és vegetariana, tem calma, não é? E eu disse, não, ou seja, aqui o Tico até começaram a discutir um com o outro para tentar moderar aqui as ideias. Esse meu amigo comia salmão como se não houvesse amanhã, tipo 2 e 3 vezes por semana salmão. Pronto, que para mim isso é como se não houvesse amanhã, porque eu sou da era que não havia peixe cor-de-rosa no prato. Não, era tudo branquinho, era pescado e estávamos com sorte. Não havia esta loucura do peixe cor-de-rosa à procura dos ômega 3. Pronto, enfim, adiante. E o quê? A melhor fonte de ômega 3, fica aqui a dica para os pisciterianos, é a cavala. Pronto, não é o salmão. Mas ele ficou chocadíssimo com o documentário, porque o documentário é altamente chocante. E no dia a seguir, portanto, a gente viu isto, já não sei se foi à tarde, e fomos jantar depois ao shopping, e ele para numa loja qualquer de peixe, que vende peixe, e pede salmão. E ele traz o salmão para a mesa, e eu pergunto-lhe assim, estás a gozar com a minha cara? Tu ficaste super chocado. Marga, mas eu gosto tanto. Está tudo certo. Pois. Está tudo certo. Ele tomou aquela tomada de consciência, mas prefere... quem ganhou foi a ignorância. Ele quer continuar ignorante, independentemente de saber e ter visto a mesma coisa que eu vi. Pronto. E está tudo certo. Eu acho que cada pessoa tem o seu registro, está no seu tempo. Devemos respeitar-nos todos, acima de tudo. Acima de tudo, é o respeito que nós devemos ter por nós, pelos animais, e dentro da escolha para quem come carne ou come peixe, tentar fazer uma escolha dentro do mais natural possível. E pensando, por exemplo, aqui a questão das galinhas, não é? Pensem nas galinhas e de fechado numas gaiolas e que nunca sentiram o chão sequer, e é esse tipo de animal que não vê a luz do dia, vocês comem. Portanto, o nível de inflamação, aquele animal se sente e tem hormonas também inflamatórias a correr nas veias. Pronto, por isso pensem um bocado nisso, optem por se calhar pagar mais 1 ou 2 euros por ovos ou por galinha, pelo menos com uma criação mais natural, mais próxima daquilo que se vende nas televisões, que é as vacas no prado e é o peixe apanhado à cana da Noruega ou de outro país qualquer nórdico. Portanto, tentem realmente fazer um consumo consciente
dentro das vossas escolhas, mas de uma forma mais consciente possível. E acho que é a mensagem que eu deixo. Pegando ainda, espera aqui, ainda vou arrematar aqui com mais um. Diz lá. O vegetarianismo também tem muito que se diga, porque eu posso comer batatas fritas e beber refrigerantes e sou vegetariana. Portanto, e a própria qualidade da batata frita e do refrigerante pode ser de baixa qualidade. Portanto, dentro daquilo que nós ainda temos de informação... Magda, desculpa, mas há refrigerante e batata frita de alta qualidade? Não, querida, não há, claro que não há. Não há, mas agora até me baralhaste com esse comentário. Pensei, pronto, agora que eu descobri a pólvora... falar da qualidade do alimento. Não tem. Mas é fácil eu fazer batata, faço batata no forno e fica muito semelhante à frita, mas eu compro batatas biológicas. É um bocado isso que eu queria buscar aqui. Mas é muito fácil ser vegetariano, estrito até, e mau, e comer mal, e ficar doente e tudo, porque se come porcaria. Muito fácil. É só tirar o animal do prato, mas nós temos que tirar o animal do prato com consciência. Isso. Escolher o que comer. Sim, escolher o que comer, e dentro das opções que nós temos, que é a agricultura biológica e a agricultura não biológica, não é? Ostensiva, tentar optar sempre pelo biológico, ainda nos dá alguma segurança. Portanto, eu sei que muitas vezes as pessoas desacreditam um pouco dos produtos biológicos, mas eu como biológico, o meu biológico dura muito mais tempo no frigorífico ou aqui em cima da bancada do que se não for biológico. Eu já vi isso acontecer e vejo isso, e agora tenho ali as beterrabas com as folhas ali na água e estão ali lindas e fofas. Enfim, tentem escolher sempre os alimentos o mais próximo do natural, sem o mínimo o possível de agrotóxicos. Há muitos estudos à volta dos agrotóxicos relacionados com doenças, pelo excesso deste tipo de utilização deste tipo de compostos. Portanto, sejam racionais, sejam conscientes, tomem atitudes conscientes para que realmente tenham uma mais saúde. Exato. E é assim, muito obrigada. Vamos fechar aqui a rubrica, está bem? E nós já... eu continuo. Não é mal. Eu convido-te para outra altura e a gente conversa, desviamos-nos para outros assuntos e vamos pelo caminho outra vez, mas noutro momento. Agora vou-me despedir de ti e das outras pessoas, está bem? Beijinho muito grande, Daniela. Obrigada. Meus caros, hoje a live foi comprida porque foi cheia de qualidade, cheia de informação, foi muito simpática e animada. Quero agradecer a todos que estiveram desse lado a ouvir-nos por terem estado 1h20 à espera e a ouvir-nos com simpatia. Queria agradecer também todos os comentários que foram feitos. Queria convidar-vos para ver o site amarpor2.pt, que é de fácil navegação, ver o que por lá anda, todas as informações que lá tenho para vocês. Quero também que vocês consigam saltar para o canal do YouTube também pelo site, que é mais simples, se calhar. Em Amar por 2 TV tem lá uma secção giríssima que salta para as lives. Vocês conseguem ver todos os convidados que estiveram a conversar comigo nas últimas 30 semanas, 37 ou 38 semanas já, que estamos aqui com conversas boas, animadas. Vocês podem encontrar um convidado com que se identificam e depois a vossa transição ou o vosso caminho ou a partilha com amigos vai ser mais simples e mais prazerosa. Queria agradecer-vos terem estado cá. Queria também avisar-vos que esta semana, atipicamente, vai haver uma live na sexta-feira, porque a convidada que vai conversar comigo na sexta não tem dias livres, completamente, e, portanto, ficou para sexta. Não percam, e daqui até lá tenham uma boa semana, divirtam-se e até à próxima. Beijinhos.